santuário, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E esta feita, primeira vez na direção do pastor André. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós não podemos estar aqui no dia da posse, e pela mesma dificuldade de hoje, né? Estou sem carro e um pouquinho do trabalho lá, mas quero desejar que o Senhor tenha o tempo de ficar aqui profícuo ministério nesta obra, que a mão do Senhor possa continuar sempre sobre a sua vida, e em especial debaixo da unção de Deus na direção desta obra. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado e que a bênção do Senhor alcance a todos os irmãos. Jesus. Glória a Deus. Também quero agradecer ao presbítero Juvanilson, que teve a preocupação e o trabalho de passar ali pela minha casa para me trazer. Eu estou sem carro por esses dias e ele passou por lá para nos trazer. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o Senhor. E é muito bom ver essa dupla cantando. Aleluia! Oh, glória! Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos neste culto de missões, e como eu disse já anteriormente, hoje eu venho representando a Semadenu, cumprindo esta escala abençoada, para trazer aos irmãos não só a presença da secretaria aqui nesta congregação, mas passar para os irmãos algumas coisas que a Semadenu está nos orientando para que todos nós possamos, de mãos dadas e numa só palavra, de uma só forma, trabalharmos. Como foi lido na palavra do Senhor aqui, e falando de missões, aí nós lembramos em Atos dos Apóstolos, né, quando o Senhor Jesus Cristo comissiona os apóstolos e diz para eles, né, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Na verdade, o texto, ele não faz nenhuma separação, porque ele diz tanto em como em. Quando diz tanto em como em, ele está me dizendo que é simultâneo. Se tiver algum professor de português aqui que possa me ajudar, eu fico até feliz, né? Porque eu já fugi da aula da escola há muito tempo. Mas eu tenho a impressão que tanto em como em é uma coisa simultânea à obra missionária. Porém, não tira de nós a oportunidade da gente fazer algumas divisões para melhor alcançarmos o objetivo que a igreja tem. Cada igreja local tem o seu objetivo. E o nosso pastor Eurico Sanches, ele então determinou que, em primeiro lugar, nós deveríamos cuidar da nossa Jerusalém. É a determinação dele. Apesar de que a nossa secretaria, nós já mantemos missionários em outros países, e fora do nosso estado, aqui mesmo dentro do estado do Mato Grosso, mas ele está dando prioridade para esse início de ano, para esse início de tarefa, ao trabalho que é feito dentro da nossa Jerusalém. Há poucos dias atrás, nós tivemos um grande evangelismo aqui na nossa cidade, onde estiveram presentes os nossos adolescentes, a nossa mocidade, uma grande parte da igreja, e cuidando exatamente desta área, um evangelismo aqui dentro, que também é uma forma de fazer a obra missionária. E com isso, nós queremos trazer aos irmãos esta palavra. Quando for direcionado, o pastor fizer esse trabalho, é para que nós possamos nos juntar. Na verdade, para cada trabalho desse, vai haver aí uma determinação específica. Mas é só para a gente já estar alerta. Ou seja,
os adolescentes vão estar trabalhando na Avenida Mato Grosso, por exemplo. Então, nós vamos todos para a Avenida Mato Grosso, todos os adolescentes, claro que isso não isenta os adultos de ir, né? E devemos estar lá também. Mas o trabalho vai ser empunhado em primeira mão pelos adolescentes e nós estaremos cooperando com eles. Não sei se será todos os adolescentes, o próximo, todos os adolescentes do campo lá na Avenida Mato Grosso, ou se todos os adolescentes estarão mobilizados na cidade. Aí seria mais ou menos assim: a sede toma conta ali da área dela, né? Aqui a congregação vai tomar conta ali dessa área, mas os adolescentes trabalhando. E assim nós estaremos unidos, fazendo com que o reino de Deus seja propagado. Com isso, nós saqueamos o inferno e vamos povoando o céu, porque esta é a obra que o Senhor entregou nas nossas mãos. Desta forma, a nossa Semadelu, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Lucas do Rio Verde, estará cada dia mais avançando nesta obra, nesse trabalho. E nós estamos aqui trazendo esta palavra para os irmãos. Eu tenho até um informativo aqui daquilo que já está sendo feito da nossa secretaria, não só aqui em Lucas do Rio Verde, mas nós temos duas congregações que estão um pouco distantes daqui. Por exemplo, na Fazenda Quatrilho, o trabalho lá, eu estive lá uma vez pregando, não pude ir nessa semana, que teve o culto lá, mas o trabalho lá é uma bênção. Muita gente, muitas pessoas vão assistir o culto, participam do culto, recebem a bênção de Deus. E no último culto que teve, eu não estava presente, mas eu vi as fotos, teve almas que foram salvas para a glória de Deus. Então esse é o trabalho que a Semadelu está realizando. E temos também lá na Primavera do Norte o trabalho que está sendo feito na Granja Farias. Granja Farias é um outro lugar também que Deus tem abençoado os nossos irmãos ali, através da instrumentalidade do pastor Hélio, e Deus tem abençoado. Então o crescimento que Deus dá lá na Primavera do Norte, o crescimento que Deus dá aqui na Colina Verde, o crescimento que Deus dá nas demais congregações, é o crescimento do campo de Lucas. Mas para que isso aconteça, todos nós pegarmos, né, juntos e fazermos com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja propagado. Sendo propagado, ele vai ser glorificado. Sendo glorificado, o Espírito Santo vai atuar. O Espírito Santo atuando, as almas se rendem aos pés do Senhor. Almas se rendendo aos pés do Senhor, o reino de Deus é crescido na face da terra e os céus estarão sempre em festa. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar nesta marcha. E deixar aqui para os irmãos o alerta, o convite que daqui mais alguns dias, né, nós teremos o terceiro encontro da nossa Semadelu. Vai ser realizado do dia 30 de março até o dia 2 de abril, na nossa sede, e nós teremos os dois preletores que virão, um de Cuiabá, o outro de São Paulo. De São Paulo virá o pastor Reginaldo Ribeiro, e de Cuiabá o evangelista Ornan Souza, e para cantar nesses dias o pastor Adiel de Souza, que vem de São Paulo. Então vamos orar para que nesses dias a chama missionária possa ser cada vez mais avivada em nossos corações. Como disse o pastor André agora há pouco, tem uma vaga para missão, quem sabe, né? E o pastor Eurico disse que esta vaga não vai ser preenchida com ninguém de fora. Essa vaga vai ser preenchida com alguém daqui do campo de Lucas do Rio Verde. Então vamos continuar orando para que Deus levante esse missionário. Toda vez que eu falo de missões, eu me lembro de quando eu dobrei os meus joelhos diante do altar, eu tinha 16 anos de idade, para ir ser missionário no Uruguai. E nós fomos para lá, foi muito choro, muita lágrima, mas fomos lá. E Deus nos abençoou poderosamente. Por 3 anos e alguns meses, quase 4 anos, nós trabalhamos na obra do Senhor. Provavelmente muitos aqui ainda não eram nascidos, porque isso aí foi em 1976, né? Muitos não eram nascidos ainda. Na época da ditadura, tive os privilégios de, pelo nome do Senhor Jesus, dormir preso, ser ameaçado, muitas noites
Enfim, muitas coisas aconteceram, mas deixamos lá plantada a semente. A maior Assembleia de Deus do Uruguai hoje é a igreja que nós fundamos lá para a glória de Deus. E vez por outra a gente recebe ligação de alguns irmãos ainda que se lembram do trabalho que Deus colocou nas nossas mãos ali no Uruguai. Fora disso, Deus nos tem dado o privilégio de viajar pelo Brasil, pregando a palavra, não como pregador de multidões, mas fazendo a obra missionária. Eu sempre gostei de fazer a obra missionária e ver Deus operar grandes milagres, grandes maravilhas. Por certo, voltando aqui uma outra oportunidade, nós, se for missões, falaremos das nossas experiências. Mas eu gostaria de aproveitar esses minutos que nos restam para trazer uma porção da palavra de Deus aos nossos corações, dentro desse tema que é tão especial, obra missionária. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo de número 1. Capítulo de número 1. E o verso de número 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e o verso de número 12. Diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Entre tantas coisas que Paulo se apresentava diante do Senhor, diante das igrejas e dos irmãos a quem ele escrevia as suas cartas, ele se expressava de várias maneiras, dependendo das circunstâncias, dependendo das necessidades e, acima de tudo, dentro daquilo que o Senhor Deus mandava que ele falasse. Mas aqui nós temos uma carta que é muito particular e muito especial, que é a carta que ele escreve a um dos seus mais chegados companheiros, e tudo diz que Paulo tinha um carinho muito grande por este jovem pastor da época, e que ele o pegou para o acompanhar quando ainda era adolescente. Paulo, quando chama Timóteo para ser seu companheiro, Timóteo ainda era adolescente, estava bem novinho na fé, mas Paulo viu em Timóteo alguma coisa que era muito precioso. Tinha dentro do coração de Timóteo arraigado a fé, e Paulo chama essa fé de fé não fingida, fé que ele adquiriu através dos ensinamentos da sua mãe e da sua avó. E a partir de aí, Paulo trabalha com este jovem, não só para ele ser seu companheiro, mas foi admoestando para que um dia ele pudesse galgar os degraus que ele, o próprio Paulo, galgou. É claro que os degraus que Paulo galgou, ele não iniciou talvez como Timóteo, mas ele teve que passar pelos mesmos caminhos, porque Paulo, depois de conhecer o Evangelho, depois de aceitar Jesus, ele teve que acompanhar alguém, ele teve que aprender com alguém. A Bíblia diz que ele passou pelo menos 12 anos aprendendo, para depois iniciar o seu ministério. E com Timóteo não foi diferente. Timóteo acompanha Paulo, e Paulo então chega no momento em quando ele escreve essa carta. Timóteo já não é mais aquele adolescente, já não é mais aquele companheiro. Timóteo já é o pastor de uma igreja, e ele então expressa para Timóteo a alegria que ele tinha dentro de si, e ele entendia que isso não era nenhum mérito dele, não é nenhum mérito da sua sabedoria, nenhum mérito da sua habilidade, mas ele sabia que aquilo era puro e simplesmente a graça de Deus. E aí, quando ele inicia a sua primeira carta, ele chega no versículo que nós temos por número 12, ele diz para Timóteo: Timóteo, eu agradeço a Deus porque Ele me colocou no ministério. E Ele só me colocou no ministério porque Ele me achou fiel. Eu preciso dizer aqui para os irmãos uma coisa muito interessante. Quem acha, quem pesa, quem nos coloca na posição é sempre Deus. Ninguém consegue colocar ninguém na posição para esse ou para aquele trabalho na obra de Deus, porque a obra é dele, e isso é exclusividade dele. E quando ele nos coloca em algum lugar, o que nós temos que fazer é reconhecer a misericórdia dele.
E o que Paulo estava fazendo era exatamente isso. Dou graças ao meu Deus, porque Ele me achou fiel. Cada um de nós que estamos aqui, independente daquilo que nós fazemos, do ministério que nós exercemos, não fomos pegos por avanço. Ninguém tirou sorte para nos colocar em nenhum dos lugares. Deus não lançou sorte para colocar o irmão na portaria. Deus não lançou sorte para colocar a irmã para dirigir o conjunto. Deus não lançou sorte para colocar o irmão tomando conta do som. Deus não lançou sorte para colocar o pastor no devido lugar. Deus não lançou sorte para colocar nenhum obreiro na sua posição. Pelo contrário, Ele nos escolheu para esta obra. E toda escolha é feita com mínimos detalhes. E Paulo, sabendo disso, ele disse: um dos detalhes da escolha que Deus fez pela minha vida foi me achar fiel. E Ele me achou fiel e me colocou no ministério. Se nós pelo menos entendermos isso, com certeza o nome do Senhor já está sendo glorificado. Não estamos aqui porque nós somos, mas estamos aqui porque temos. Não estamos aqui porque queremos, mas estamos aqui porque o Senhor nos colocou neste lugar. Aleluia! Assim é a obra de Deus. Mas eu quero trazer esta palavra, na palavra missionária. Queridos, sabendo disso, nós conhecemos a vida de Paulo. Eu acho que é o apóstolo que nós mais conhecemos a vida dele. Os choros, as aflições, as prisões, os riscos que ele correu. E a obra missionária é desse jeito. Paulo nunca foi pastor de igreja nenhuma. Ele sempre foi um missionário, atendendo a chamada do mestre. Nunca dirigiu uma igreja, mas sempre esteve preocupado com todas as igrejas, porque este foi o seu chamado. E a chamada missionária, é justamente o que eu quero falar, só é efetivada na nossa vida, se ela pelo menos apresentar 4 marcas. A chamada missionária só pode ser efetivada na vida do cristão se ela apresentar pelo menos 4 marcas. Quais são as marcas que a chamada precisa apresentar? Ela precisa apresentar a marca da lágrima, precisa apresentar a marca da angústia, precisa apresentar a marca da alegria e finalmente a marca da recompensa. Se não houver essas 4 marcas, não é uma chamada. Pode ser que seja uma vontade de ir, um desejo, quem sabe até uma condição, por algum motivo. Mas se não for com essas 4 marcas, deixa de ser chamada. As palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, na última recomendação, antes de subir para o céu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a ordem imperativa de Marcos capítulo 16, somada com a instrução de Atos do capítulo 1, versículo 8, dá-nos a entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, ela está aqui por causa de 3 coisas apenas. Primeira coisa que a igreja está aqui: glorificar o nome do Senhor. O segundo motivo que a igreja está aqui na terra é para ganhar almas para o reino de Deus. E o terceiro motivo que a igreja está aqui na terra é aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Então, na grande comissão, lá em Marcos 16, na instrução de Atos dos Apóstolos, está em tudo isso implícito. E é o que a igreja deve guardar, e é o que a igreja deve praticar. Quando eu falo de marcas de lágrima, eu estou falando de quê? A lágrima da chamada missionária é algo muito específico, muito especial. Na verdade, as 4 marcas, elas são específicas e são especiais. Mas por que eu digo isso? Porque quando eu falo de chamada, eu preciso de falar da coisa que mais nos prende, que é o nosso berço, que é a nossa casa, que é a nossa família, que é a nossa Jerusalém. Quando eu sou chamado para a obra missionária, a primeira coisa que vai trabalhar dentro de mim é exatamente o corte do cordão umbilical, ou seja, o corte da casa, dos irmãos, dos amigos, dos parentes. Quando nós falamos desta área, temos um berço duplo. Por quê? O berço duplo é a família
e a igreja. São duas coisas que são ligadas. Eu estou acostumado com a minha família. Então, se eu estou acostumado com a minha família, eu estou ligado na minha família. Mas aí eu também estou ligado com a minha igreja. E a chamada, a primeira coisa que ela vai fazer é esse desligamento. Eu vou desligar da minha família e vou desligar da minha igreja. E isso causa lágrima. Mesmo, eu escutei aqui o pastor André falando das filhas, mesmo a transferência de uma congregação já causa choro, já causa lágrima. Os irmãos imaginam a pessoa que é chamada para outro estado, para outro país. Mas isso se torna o quê? Uma marca da chamada missionária. A pessoa que tem a chamada missionária, a primeira coisa que ele precisa ter é a marca da lágrima. Quando alguém fala assim, eu sou missionário, o negócio dele é alegria, é riso, é foto, não sei o quê, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a primeira marca da chamada é lágrima. Eu vou correr aqui, vou passar aqui por todo o meu esboço para trazer apenas um panorama para os irmãos, por causa do tempo que a gente precisa cumprir. Então, meus irmãos, deixar a comodidade familiar para quem tem a chamada missionária constitui-se num derramar de lágrimas, que é muito depois, alguns dias depois, isso aí vai se chamar de marca, mas precisa ter esse momento. A segunda marca que nós temos é a marca da decisão. Uma coisa é ter chamada, a outra coisa é decidir, ou seja, aceitar a chamada. E quando chega na hora de decidir, é muito complicado, porque a decisão ela só é compreendida pela pessoa que decide, ela nunca é compreendida pelas pessoas que estão à volta. Ninguém, às vezes, a chamada, eu costumo dizer que a minha chamada não é a mesma chamada da minha esposa. Mas ela é minha esposa, então ela vai ter que me acompanhar. Eu não posso deixar ela vai me acompanhar. Então, quando eu sou chamado, eu vou ter que tomar uma decisão. E pela chamada ser minha, por isso que eu citei aqui o exemplo da minha esposa, talvez nem a minha esposa vai compreender por que eu decidi. Mas eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão mais tarde, ela vai se tornar uma marca no meu ministério. Ninguém consegue entender quando uma pessoa que tem tudo, não tem muito tempo para eu ficar explicando aqui, né? Então, tem tudo na vida, e ele larga tudo, abandona tudo e diz, eu vou para a obra missionária. Como é que explica isso? Isso é uma marca, e essa marca se chama decisão. E quando a pessoa toma essa decisão, o que acontece? Ele pode não agradar A, não agradar B, nem ser compreendido por A e nem por B, mas ele sabe que ele foi chamado e vai cumprir a ordem do Senhor Deus. Deixa eu contar um exemplo aqui, os irmãos sabem, nós trabalhamos com os Gideões Missionários da Última Hora durante 12 anos. Fomos representantes dele lá no Rio de Janeiro, tinha uma extensão oficial e nós representávamos eles lá. E um dos missionários foi enviado para a Índia. Um casal de missionários, eles trabalharam, aí tiveram filhos, os filhos cresceram, mas muita guerra e muitas armadilhas de guerra, aquela coisa toda. E numa das noites, o pastor sai e vai atender um trabalho em algum lugar. Ele foi. Ele e os filhos, se me falha a memória, 2 filhos. Ele foi. E na volta, quando ele vem para casa, ele passa em cima de uma mina de guerra e a mina explode e morre ele e os filhos. E aí chegou em Camboriú rapidamente, o pastor Cezino então tomou todas as providências para o sepultamento, enfim, tudo que havia de fazer. Terminado tudo isso, agora nós temos um problema. A esposa do missionário, agora a viúva, está sozinha no campo de batalha e precisava voltar para o Brasil. Então foi feita a ela uma oferta.
nós vamos te trazer para o Brasil, para que você venha, e aí aqui você reconstitua a sua vida, passe por esse momento difícil, e depois, quem sabe você consiga casar, um outro casamento aqui, e se você quiser, a gente te envia novamente. Sabe qual foi a resposta dessa irmã? Deus me chamou para a obra missionária, para estar ao lado do meu esposo, só que ele tinha chamada e eu também tinha. A dele e dos meus filhos terminaram, mas a minha não terminou, e eu não saio daqui enquanto não terminar a obra de Deus. Aleluia! Isso eu não consigo compreender. Talvez alguns dos irmãos vão sair daqui pensando, e a gente não consegue, mas isso se chama decisão. E só quem toma esse tipo de decisão é quem tem a chamada. Porque voltar para o Brasil seria muito prático para ela, mas ela tinha uma chamada dentro de si. E ninguém conseguiu trazer. Eu tive o privilégio de fazer 4 horas de programa na rádio lá dos Gideões em Camboriú, para poder arrecadar fundos, para poder ajudar alguns missionários, e entre eles ela. Ninguém conseguiu trazer essa irmã para cá. Se me perguntarem hoje, eu não sei, mas naquela época ela não foi. Chamada missionária, decisão. A terceira marca que eu quero falar nesta noite é a marca da despedida. É a marca da despedida. Vejam bem, o texto sagrado diz que Paulo, depois de passar com os irmãos ali em Éfeso, cultuando, falando, ensinando, chegou a hora dele se despedir. E a Bíblia diz que alguns irmãos foram com ele, chorando, ajoelharam e pediram para ele: por favor, não vai, fica aqui com a gente. E ele disse: eu tenho que ir. Aí, mas o senhor sabe o que vai acontecer lá? Ele disse: tudo que eu sei é o que o Espírito Santo me revela, que eu vou ter prisões, que eu vou sofrer, mas me importa padecer pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí Paulo foi, dobrou o joelho, orou com aqueles irmãos e seguiu. Agora eu quero mostrar para os irmãos o porquê que eu falo da lágrima da despedida. Quando Paulo escreveu várias cartas, ele só escreve para uma igreja, só uma igreja, que mandou para ele o retorno de tudo que ele fez, que foi a igreja de Filipos. E a lágrima da despedida talvez seja a pior de todas elas. Sabe por quê? Porque no dia que a gente dobra o joelho, eu estou falando que eu dobrei os joelhos aqui na frente, o que a gente ganha de abraço: Deus é contigo, o Senhor conta comigo, eu não vou esquecer de você. Mas é muita coisa. Só que depois que você chega lá no campo, você passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, indo lá na caixinha do correio e não aparece um A. E aí é aquela lágrima. Realmente eu me despedi. Realmente eu tive que ir. Mas essa é uma parte da lágrima da despedida. Tem uma outra parte que ainda é mais difícil ainda. Nós despedimos uma época um missionário que foi para o Iraque. Na época que o Iraque estava em guerra, aquela guerra terrível lá, esse missionário foi, ele se preparou, ele e a esposa. Os dois se prepararam da seguinte forma: no Iraque não podia entrar, não sei se já pode, mas não podia entrar missionários evangélicos. Então o que acontece? Para entrar lá tinha que ser um profissional de alguma área, e que eles entendessem que seria útil para os iraquianos. Então esse casal de missionário, além de se preparar espiritualmente, teologicamente, um fez educação física e a outro fez enfermagem. Então nós vamos entrar no Iraque para pregar a palavra de Deus nessas profissões. Eu entro como professor de educação física e a minha esposa vai entrar como enfermeira. E assim foi tudo bem sucedido. Só que
eu vou primeiro contar como é que eles trabalharam lá, mas eu preciso falar da despedida aqui. Aí o que acontecia? Ele ia para lá, Brasil, país do futebol. Então ele ensinava as crianças a jogar futebol. Isso era bom para os iraquianos. Quando uma criança se machucava, aí quem era que cuidava? A esposa. Aí quando ia para a esposa, ela passava o remédio e falava de Jesus. Passava o remédio e falava de Jesus. Passava o remédio e falava de Jesus. Aleluia! Então entrou para lá um casal de servos de Deus, com a profissão, mas para fazer a obra do Senhor. Só para vocês entenderem como eles trabalharam lá. Agora vamos voltar na despedida. Esse culto foi um dos mais tristes que eu assisti, estava presente nesse dia. E a nossa oração e a pregação daquela noite foi assim: este casal vai, mas nós não sabemos se eles voltarão. Quem tiver que abraçar, abrace agora. Quem tiver que falar, fale agora. Porque eles vão, mas nós não sabemos se eles vão voltar. O Iraque estava em guerra, e era como colocar, por várias vezes foi questionado isso para eles, e a resposta deles era assim: Deus nos chamou. Deus nos chamou. Foi feito o culto de despedida, e eles seguiram para a obra do Senhor. E Deus honrou aquele casal lá. Honrou. O trabalho foi plantado, o nome do Senhor foi glorificado. E finalmente, nós temos a marca da angústia. A marca da angústia é aquele momento em que o missionário sai. Com tudo isso que nós já falamos aqui, primeira, segunda, agora estou na terceira, angústia. Quando ele chega no campo missionário, é como João Batista no deserto. Ele prega, 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 prega e ninguém dá crédito. Prega, prega, fala e ninguém dá crédito. A angústia do missionário. Mas ele foi chamado. E pela chamada ele prossegue. Pela chamada ele continua. Pela chamada ele fica lá. Aleluia! Mesmo nessa angústia, e aí a Bíblia nos fala da angústia do próprio Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu não fiz mais milagres na região da Judeia, porque vocês não creram em mim. A angústia era o lugar onde ele estava, mais próximo dele, mas ele não conseguiu fazer com que o seu ministério avançasse ali. Por quê? Porque eles não acreditavam nele. Mas mesmo assim, ele operou milagres lá. E o missionário, quando chega nesse momento, ele só prossegue por dois motivos. Primeiro, porque ele foi chamado por Deus. E segundo, porque a igreja aqui ficou orando em seu favor e continua orando. Aleluia! E aí Deus abençoou. Aqui bem próximo de nós, numa cidade de Minas Gerais, chamada Formiga. Uma cidade muito idólatra. Eu conheci um missionário lá. O missionário me convidou para participar de um batismo. E eu fui lá para participar desse batismo. Meu pastor, ele pregou a palavra de Deus na cidade chamada Formiga. Construiu um templo, dois desse aqui. 5 anos para batizar um crente. E a gente falava: rapaz, você vai continuar? A igreja está pronta e Jesus vai mandar alguém lá para dentro. Aleluia. E eu estou lá. Enquanto Jesus deixar, eu estou lá. E aí quando fez 5 anos que ele foi batizado, Melquisedeque, vamos lá, quero que você conheça lá. E fui lá. Chegou lá, irmãos, o batismo de uma alma. Agora, eu não sei avaliar o quanto de lágrimas aquele missionário chorou, agradecendo a Deus por uma alma. Aleluia, oh glória. A marca do missionário é a angústia, que muitas vezes ele chora, ele fala, e aí ele não
parece que não tem um resultado. A gente que está aqui, irmão, como é que está indo, irmão? Graças a Deus está indo bem, tá? Mas a coisa não está fluindo lá. E a gente, mas por que você está lá? Podia ser recolhido. Mas quem tem a chamada não conhece essa palavra, ser recolhido. Ele só conhece avançar, avançar e avançar. E a última marca é a marca, a alegria da chamada. Mas pastor, a alegria da chamada é a última de todas. Tem que ser a última. Eu falei aqui que se o missionário for chamado e a primeira marca for alegria, tem alguma coisa errada. A alegria é a última marca. Por que a alegria é a última marca? Missionário é aquela pessoa que ele consegue ver o que ninguém vê. Ele acredita no que ninguém acredita. Ele crê no que ninguém crê. E é aí que está a alegria do missionário. Quando o missionário chega num lugar que todo mundo vê fracasso, ele vê vitória. Quando ele chega num lugar que todo mundo vê tristeza, ele vê alegria. E a alegria do missionário está implícita na passagem que João escreveu. Jesus tinha que ir para Jerusalém, mas precisava passar por Samaria. Não tinha nada que interessasse para Jesus passar em Samaria. Os discípulos não viram nada de interessante passar por Samaria, mas o missionário Jesus viu: eu tenho que passar por Samaria. Aleluia! Aleluia! Talvez a tristeza estava no coração dos discípulos por causa da situação entre os samaritanos e os judeus, mas dentro do coração do missionário não tinha tristeza, tinha alegria. Eu vou passar por Samaria e é necessário passar por Samaria. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! O que tem em Samaria? Para os discípulos, nada. Para os discípulos, angústia. Mas para o missionário Jesus, alegria. Aleluia! Glória a Deus! Que alegria é essa que nós não estamos vendo? Mas eu estou vendo a alegria. Então vamos até Samaria. Oh, Rabacanda, Rabandurianda, Rabachunga. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Durianda, Rabacanda, Rabandaios. Ele passa em Samaria. Custou um pouquinho, porque para ele ter essa alegria precisou ficar sozinho, sentado ali à beira do poço. Mas era necessário. Era ali que estava a alegria. Ele já tinha passado a tristeza da chamada. Ele já tinha passado a angústia da chamada. Ele já tinha passado o desprendimento da chamada. Mas agora estava na hora da alegria da chamada. E a alegria da chamada era passar por Samaria. Aleluia. Possa ser que nesta noite Deus esteja chamando algum de vocês aqui para a obra missionária. Guarde esta palavra. Aleluia. Me lembro quando nós estávamos no Uruguai, depois de termos passado por essas aflições todinhas, e aí estávamos sem nenhum lugar para congregar, não tinha um salão, muito difícil. E meu pai, meu velho pai, orou a Deus em casa e saiu. Avenida principal de Montevidéu, 18 de julho, Maronhas, é a primeira avenida principal da cidade, da capital. E meu pai começa a descer. Quando ele passa em frente a um clube de bochas, né? Clube de bochas, clube grande. Aí ele dá uma paradinha e ele escuta uma voz assim, ó: aqui é a igreja. Quando ele olha, lá está escrito: vende-se. Aí você imagina nós fazendo missão no Uruguai na época da ditadura, sem dinheiro nem para comer. Nem para comer. Eu já não tenho tempo para falar sobre isso. Só quero mostrar aqui a alegria da chamada. Meu pai olhou, pegou o endereço. Como não tinha dinheiro para passagem, ele caminhou até a imobiliária. Chegou lá na imobiliária e disse:
eu passei em tal lugar, tem um prédio à venda. Tem sim. Qual é o valor do prédio? Disseram é tanto. Eu quero comprar o prédio. Aí acertou lá os detalhes para comprar o prédio. O pessoal perguntou: o senhor vai pagar isso como? À vista, a prazo e qual a moeda que o senhor vai usar? Meu pai olhou para ele e disse assim: a moeda é fé. Eu quero um prazo de tantos dias, quando eu voltar eu pago. Aí fizeram a ficha lá e tal. E quando foi lá no lugar da moeda, tinha dólar, peso, libra, só não tinha fé. E o rapaz ficou: o que eu coloco aqui? Ele falou: coloca fé. Mas eu não conheço essa moeda. Meu pai disse: você não conhece, mas no país que eu sou, a moeda que funciona lá se chama fé. Aleluia. Aleluia. Aquilo revolucionou a imobiliária. E o dono da imobiliária autorizou. Já que ele está falando que é fé, coloca aí fé. Colocou fé. Meu pai veio para o Brasil. Chegou aqui no Brasil e falou na nossa convenção. Em pouco tempo as portas se abriram. E quando meu pai voltou com dinheiro para pagar à vista o prédio. Aí no dia marcado ele foi lá. Chegou lá com uma pastinha cheia de dólar. Chegou lá, o dono da imobiliária reuniu todo mundo. Ó, vem todo mundo aqui que hoje nós vamos conhecer a moeda fé. E juntou todo mundo para conhecer a moeda fé. Quando meu pai abriu a pasta, só tinha dólar. Aí o dono perguntou: mas o senhor não falou que era fé? Mandou a gente colocar aqui. Então, no meu país é assim: a gente recebe pela moeda fé e ela é transformada em dólar. E ele vem pagar. Aleluia! Ô glória! Chegou o dia da entrega da chave, pastor André. Já vou parar aqui porque a hora já foi. Chegou o dia da entrega da chave. E aí quando chega na hora da entrega, vem todos os funcionários da imobiliária, todos, na porta do prédio. E aí fizemos um culto de agradecimento a Deus. E quando foi na hora da entrega da chave, o dono da imobiliária contou essa história para todos nós que estávamos ali. E quando ele terminou de contar, ele disse assim: agora eu quero aceitar o Jesus de vocês. Aleluia! Eu quero aceitar o Jesus de vocês, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu estou dizendo que a alegria vem por último, porque a alegria é a recompensa do missionário que vê o que os outros não veem, que sente o que os outros não sentem, mas que sabe que está na direção de Deus e que o Senhor Deus é o dono de todas as coisas. Fiquemos de pé. Oh, aleluia! Grande é o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Parabacanda, rabandeira, arabaxu. Grande Deus! O remanda, rabacando, rebanda, aço, rebanda, cantaré. Aleluia! Talvez nós estejamos acostumados num trabalho de missões com um movimento espiritual, mas que nem tanto envolva a essência da obra missionária. Mas eu tenho comigo este particular. Se é para falar de missões, não é para te envolver numa glória aquele espiritual, mas é para nos conscientizar do que é a obra missionária. Tem aqueles que contribuem, tem aqueles que vão, e tem aqueles que oram. Mas no meio desses aqui, Deus pode estar chamando alguém para a obra missionária. Pastor, eu já contribuí, eu tenho o meu carnê, só que eu estou sentindo alguma coisa aqui dentro de mim que eu não sei explicar, e é a chamada.
E não adianta você ser chamado por emoção. A chamada tem que ser por razão. E aí tem que pensar nisso tudo. Será que eu vou aguentar chorar? Será que eu vou aguentar sentir tristeza? Será que eu vou aguentar angústia? Mas eu estou sentindo a chamada, eu não estou aguentando, eu não vou aguentar. Se não vai aguentar, clame ao Senhor, o Senhor está me chamando, então me prepara. Aleluia! Porque tem muita gente que só quer a alegria da chamada, só quer o holofote da chamada. Mas a alegria da chamada é o último. Foi o que disse o salmista no Salmo 126, no versículo de número 6. Aquele que leva a preciosa semente, primeiro vai andando e chorando. Isso é missão. Primeiro você tem que chorar. Primeiro você tem que sentir o peso. Aí o Salmo diz lá: voltará sem dúvida. É muito importante essa palavra. Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus, aleluia. Se Deus chama algum de vocês, se prepare para chorar, para ter angústia, para sofrer, como nós costumamos dizer. Mas fique tranquilo que depois disso tudo vem a alegria. Aleluia, Jesus, glória a Deus. São 35 anos de pastor. Em 35 anos de pastor, 35 anos envolvido com a obra missionária. Fora os 35, desde que eu nasci. Quando eu nasci, meu pai já era missionário. E aí eu passaria a noite toda aqui contando para os irmãos as tristezas, as angústias e as alegrias da obra missionária. Aleluia. Pastor André, eu sei que também conhece isso bem de perto. Sabe o que é. Mas é glorioso servir a Deus. Nós vamos orar. E nesta noite, se coloque na mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se o Senhor te chama, eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Se o Senhor precisa de você, eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Eu estou com 64 anos. Se o Senhor falar, Melquisedeque, você tem que ir, eu vou. É só ele dizer que precisa. Oremos. Pai de amor e de bondade, como é bom estar na tua presença, Senhor. Como é bom falar a tua palavra. E em especial abordar esse tema, Senhor, que é tão precioso para a tua igreja. Que bom poder sentir o calor do teu Espírito Santo falando desta matéria, Senhor, tão especial. Ganhar almas para o teu reino. Te agradecemos pela vida dos teus filhos que aqui estão. E se porventura nesta noite o Senhor está chamando alguém e a tua palavra não volta vazia, trabalha nesta vida, neste coração, para que em breve ele possa desfrutar da alegria, da bênção que é estar à sua disposição. Seja sobre nós a tua bênção, te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Muito obrigado, pastor.